dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Brooke Skylar Richardson. Eu não anotei quem foi que pediu. Lara ou Yara? Muito obrigada, Lara ou Yara, por ter sugerido esse caso. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que os casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre desordem alimentar, sobre gravidez indesejada e sobre morte de um bebê, ok? Brooke Skylar Richardson, mais conhecida como Skylar, nasceu na cidadezinha de Carlisle, no Ohio, nos Estados Unidos. Seus pais eram Kim e Scott Richardson e ela tinha um irmãozinho chamado Jackson. Eles eram a família de classe média alta perfeita, né? O filho jogava futebol, a filha era líder de torcida, a Skylar era flyer da sua equipe, ela também fazia parte do conselho estudantil, tirava notas boas e vivia estressada, né? Dá pra ver. Ela se sentia muito pressionada o tempo todo por estar... Ela sempre queria estar no topo. Literalmente. Porque ela é flyer. Ok. Quando ela começou a perceber o quão importante era estar sempre em forma como líder de torcida, a Skylar desenvolveu bulimia. Ela foi diagnosticada com dismorfia corporal também. Dentro de um espectro, a bulimia nervosa é uma desordem alimentar na qual a pessoa come de maneira compulsiva e depois vomita ou usa laxantes para controlar isso. Muitas pessoas também usam o exercício físico como uma forma de punição quando comem demais. É claro que varia de uma pessoa para outra, como eu disse, dentro de um espectro. Essa doença pode gerar lesões no esôfago ou lesões intestinais, desidratação, cáries, problemas cardíacos, desnutrição, etc. A dismorfia corporal, basicamente, é quando uma pessoa não se vê da maneira que realmente é. Eu acho que ninguém se vê da maneira como realmente é na vida real. Eu acho que o espelho e câmeras, a gente nunca sabe realmente como a gente realmente é. Mas a dismorfia corporal é quando isso se torna uma obsessão, na qual a pessoa pensa ser muito gorda ou muito magra, ou simplesmente imperfeita. E essa imperfeição se torna insuportável. A Kim, a mãe da Skylar, disse que ela já apresentava sintomas da bulimia desde os 12 anos de idade e que os pais tentaram fazer de tudo para ajudá-la, o que é questionável, já que a mãe dela também a pressionava muito para estar sempre bonita, sempre estar arrumada, sempre continuar como líder de torcida, sabe? Mesmo assim, se eles tentaram fazer esses tratamentos ou não, a Skylar nunca se recuperou totalmente das suas desordens alimentares. Ela era uma pessoa incrivelmente misteriosa, ela era extrovertida e inteligente e conversava com todo mundo, mas todo mundo dizia, principalmente os pais dela, que você nunca sabia o que ela realmente estava pensando. Ela nunca dizia 100% a verdade, sabe? Ela sempre escondia alguma coisa, todo mundo percebia que ela sempre escondia alguma coisa, só que não dava pra descobrir que ela escondia. Em julho de 2016, a Skylar começou a sair com um rapaz e esse primeiro relacionamento não durou muito. E aí no início de 2017, ela arranjou um novo namorado, Brandon, que estudava no mesmo colégio que ela. Os dois se davam super bem, ele conheceu os pais dela e tudo parecia estar indo super bem pros dois. A Skylar parecia estar muito feliz, os seus problemas alimentares estavam sendo controlados, ela estava ganhando peso, a família estava muito feliz por ela e todo mundo achava que as coisas iam evoluir, que ela ia se recuperar, né, ir pra faculdade dali a 1 ano e meio quase. Então tudo tava dando super certo. Naquele ano de 2017 a família fez uma viagem nas férias de primavera, eles foram à praia, tem várias fotos disso, então tava tudo ótimo, né? Tava tudo indo super bem. No dia 26 de abril de 2017, a Skylar foi com a mãe ao ginecologista para conseguir uma receita para anticoncepcionais. Ela fez alguns exames ali rápidos com a ginecologista e saiu de lá bem assustada. A mãe ficou preocupada, mas a Skylar disse que tava tudo bem, que ela só teve um pequeno ataque de pânico no consultório porque foi a primeira vez que ela foi examinada, né, pelo ginecologista e ela não esperava aquilo, né? Ela ficou um pouco assustada. Mas tudo bem, foi só por causa disso. O que a Skylar não contou pra mãe foi que ela tinha acabado de descobrir que estava grávida de aproximadamente 6 meses e meio. A médica disse que ela daria à luz em mais ou menos 10 semanas. E ela decidiu guardar segredo. Skylar tinha 18 anos, então a médica tinha que manter segredo, né? Tinha ali a confidência. E ela pediu pela receita do anticoncepcional
mesmo assim. Ela falou, olha, eu quero mesmo assim anticoncepcional porque eu vim aqui pra isso, me dá a receita. A médica falou, ok. Agora, uma coisa que é importante dizer é que não existe nada que comprove que o uso da pílula durante a gravidez cause aborto ou afete o bebê de qualquer maneira, ok? Não afeta. A pílula não afeta o processo de gravidez, ela só afeta o que acontece antes, que é impedir que a gravidez aconteça. Ela impede a mulher de entrar no período fértil e não afeta o feto. Não tem... Uma coisa não afeta a outra, ok? Outra coisa que é importante dizer é que essa médica errou nas suas previsões iniciais sobre a gravidez da Skylar, o que é compreensível, já que ela não fez nenhum, ultrassom, nem nada, ela só sentiu, apalpou, olhou. A Skylar, na verdade, já estava grávida de 8 meses. Ela decidiu que ninguém precisava saber. Ela foi para um baile da escola alguns dias depois, se divertiu, grávida de 8 meses, ninguém percebeu nada, ela não bebia mesmo, tava tudo super bem. No dia 7 de maio de 2017, Skylar começou a sentir as contrações pela manhã. Ela continuou com seu dia normalmente, não contou nada pra ninguém e deu à luz no banheiro da sua casa sozinha. Era uma menina, mas infelizmente essa menina estava morta, de acordo com a Skylar. A gente já vai ver isso. A Skylar tentou fazer o bebê respirar, mas não conseguiu. Então ela se limpou, levou o bebê até o jardim e o enterrou lá. Um tempo depois ela voltou para a médica e disse que a criança faleceu antes de nascer. E foi isso. Ela achou que estava tudo resolvido. Ninguém precisava saber. Mas aí o que aconteceu? No dia 14 de julho de 2017, policiais apareceram na casa da família Richardson e ela foi levada para um interrogatório. A princípio, eles não disseram o motivo de levar a Skylar para o interrogatório, só levaram, disseram que precisavam conversar com ela. Aparentemente, a ginecologista que a atendeu ligou para a polícia dizendo que ela estava grávida e que a ginecologista não sabia o que ela tinha feito com essa criança, e que ela disse que a criança tinha morrido, mas também sabia que era uma gravidez indesejada, então ficou bem preocupada com a situação, né, e disse que alguma coisa ruim pode ter acontecido. Então, por isso, a polícia resolveu interrogar a Skylar. Alguns lugares diziam que alguém disse para aquela ginecologista que a Skylar tinha matado o bebê, mas como que alguém ia saber disso? Sabe? Porque a Skylar não contou pra ninguém. Ou pelo menos ela disse que não contou pra ninguém, né? A polícia a interrogou por muito tempo e ela insistiu várias vezes que não matou a filha e que a menina já nasceu morta. Os policiais também chamaram os pais dela e deram a notícia e eu não consigo imaginar o choque. Oi, bom dia, senhor e senhora Richardson. Então, a sua filha engravidou. Ela deu a luz sozinha no banheiro da sua casa, com vocês em casa e tudo, e aí ela enterrou a criança no jardim. Vocês querem um café? A família, claro, ficou em choque. A Skylar chorou horrores. Ela pediu desculpa pra mãe. Ela com certeza ela tava segurando aquele choro há muito tempo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar os vídeos aqui, mas assim, aquele choro de trauma mesmo. Ela chorou um monte. Pediu desculpas várias vezes. O pai dela não sabia o que dizer. Ele disse, você podia ter avisado, sabe? Mas ela chorou muito. Depois que ela se acalmou, a Skylar disse que pensou em dar o nome de Annabelle pra filha e que ela acreditava que a filha era do seu ex-namorado, não do Brandon. A polícia foi até a casa da família, o bebê foi exumado e levado para um laboratório para que uma necrópsia fosse feita. Enquanto isso, foi permitido que a Skylar ficasse em casa, mas ela não podia sair da cidade, sabe? Não podia falar com ninguém sobre isso também. E ela podia esperar por novas atualizações da polícia. 6 dias depois, eles receberam uma ligação. Aparentemente, a necrópsia concluiu que o bebê realmente nasceu morto. Essa parte parecia estar correta. Mas que ele foi queimado. Então a Skylar teve que ser interrogada de novo, né? Ela negou no início, disse que ela não se lembrava de nada, mas aí, aparentemente, porque os policiais estavam insistindo muito nisso, ela acabou dizendo que pode ter tentado cremar a criança. Que ela pode ter usado um isqueiro achando que botaria fogo no corpo, sabe? Pra realmente
acabar com todas as evidências, mas que logo desistiu e então o enterrou no quintal. Ela também foi ficando cada vez mais nervosa. Muitas pessoas acreditam que era porque os policiais estavam tentando manipular ela pra falar coisas que não tinham acontecido de verdade, coisas que eles estavam ali literalmente sugerindo pra ela, sabe? E ela tava muito mal. E quando ela tinha 18 anos, ela podia estar lá sozinha, mas o pai dela estava com ela metade do tempo também. Eu vi várias imagens da polícia em que o pai dela estava do lado dela. Mesmo assim, ela ficou muito nervosa. Ela estava mudando a sua história, dizendo que achava que o bebê respirava em alguns momentos, mas não sabia se lembrava de ver o bebê respirando ou não. Assim, a polícia não estava ajudando nem um pouco nesse caso também. Eles não permitiram que ela visse um psicólogo. Ela precisava de uma ajuda psicológica naquele momento, sabe? E ninguém nem pensou nisso. Enfim. Depois desse interrogatório, a Skylar foi presa por abuso infantil e homicídio. Os pais pagaram uma fiança para ela poder esperar pelo seu julgamento em casa, novamente. Os pais também deram várias entrevistas nas quais disseram que acreditam nela e acreditam que ela não machucou o bebê, que ela só queria proteger a sua reputação e queria proteger a família dessa vergonha, sabe? 2 semanas depois, ela foi a um julgamento e decidiu se declarar inocente, ainda dizendo que o bebê nasceu morto. Porém, novas acusações foram feitas nesse dia, então ela foi pra prisão dessa vez, não tinha como pagar mais fiança, e esperou por um novo julgamento. Nesse meio tempo, uma nova necrópsia foi feita a pedido da família. O bebê, ele tinha essas marquinhas roxas no corpo, né? E foi determinado que essas marcas não eram queimaduras. Eram apenas marcas de nascença. Porque eu não sei se vocês já viram quando o bebê nasce. Às vezes ele tem umas marquinhas roxas. Eu vejo muito na testa. A minha prima mais novinha, ela nasceu com umas marquinhas roxas na testa. Só da pressão do bebê, ele tava lá esmagadinho, sabe? E agora ele saiu. Várias das marcas roxas pelo bebê poderiam ser isso. Foi determinado que era isso. E realmente não havia nenhuma evidência de que o bebê estava vivo quando nasceu. Isso estava corretíssimo, mas aí, né, a promotoria poderia trazer a ideia de que ela tomou anticoncepcionais quando ainda estava grávida. Sim, ela tomou, mas realmente não tem evidências que eles possam ter afetado o bebê, principalmente já no 9º mês de gravidez, sabe? Não. Quando o dia finalmente chegou, muita gente apareceu pra ver qual seria o resultado do julgamento. Já tinha muita gente protestando contra a Skylar, pedindo justiça pelo bebê. Infelizmente tinha gente que ficava na frente da casa dela protestando contra o fato dela ter tido uma gravidez e escondido o bebê. E graças a essa nova necrópsia, né, o advogado da Skylar pôde alegar que a polícia manipulou ela no 2º interrogatório, que ela disse que queimou o bebê só porque foi influenciada a fazer isso, e que disse que podia ouvir a respiração, mas não lembrava se tinha ouvido a respiração ou não também, porque ela foi manipulada pela polícia. Esse processo contra a Skylar e a polícia e esse vai e vem durou muito tempo, então ela foi colocada em prisão domiciliar durante alguns meses. Em julho de 2019, a acusação tentou fazer um acordo com a Skylar, no qual ela deveria se declarar culpada. Assim, a possibilidade de prisão perpétua seria removida. Ela recusou esse acordo. Por quê? Justamente os pais dela deram entrevista sobre, ela não falou com nenhum repórter durante esse meio tempo. Mas os pais disseram que é porque, é claro que ela queria o acordo, ela queria se ver livre disso, mas ela ainda teria que ser presa. E ela pensou, não, eu não vou ser presa por uma coisa que eu não fiz. Essas foram as palavras dela pros pais. Eu não vou ser presa por uma coisa que eu não fiz. Eu não matei o meu bebê, eu só escondi ele. São duas coisas bem diferentes. O julgamento, então, começou no dia 3 de setembro de 2019. Muitos argumentos vieram à tona, como o da Skylar não estar preparada para ter uma criança. Ela não tinha berço, ela não fez pré-natal. Então eles questionaram o que ela faria com aquela criança se ela nascesse viva. E a Skylar falou que ela não fazia ideia realmente, assim, ela ia ver na hora o que ela ia fazer. Mas aí a criança estava morta e foi tipo, vou esconder e pronto. Chegaram a acusar a mãe da Skylar de ajudá-la a esconder essa gravidez, o que em momento nenhum foi mencionado por elas, né? Eu não acho que a Skylar tenha contado pra mãe mesmo, mas tinha histórias aí de que a mãe recebeu um e-mail da ginecologista falando sobre essa gravidez e a Skylar a convenceu de que aquele e-mail não era real, eles devem ter mandado pra pessoa errada e esse tipo de coisa. E aparentemente a mãe disse pra Skylar, né, isso é uma coisa que
Eu nem sei de onde veio essa história, sabe? Eu não sei se a Skyler falou isso pras pessoas e tal. Se a Skyler falou isso pro advogado. Tem essa história de que elas mencionaram, assim, né? Estavam falando do ginecologista, do anticoncepcional. E a mãe dela disse que se ela tivesse um filho, a vida dela estaria acabada. E isso é uma coisa que eu queria falar sobre aqui. A pressão que é colocada nas mulheres pra não engravidar. As mulheres jovens, é claro, né? As adolescentes, as mulheres ali que estão começando a sua independência e a sua vida adulta, né? É algo inexplicável, gente. Muita gente, homens, né? Mas muita gente não entende o quão horrível isso se torna na nossa cabeça. A ideia de ter um filho se torna um medo, um trauma. As pessoas realmente não percebem isso. Pânico dentro de mim. Nesse momento eu tô me segurando pra não chorar na frente de vocês. É um medo que colocam na nossa mente. Desde assim, dos nossos 9, 10 anos de idade, se torna uma ansiedade, um trauma. Sério. O medo de engravidar, ele existe na mulher o tempo todo. O tempo todo. E é uma sensação de que a gente vai ser vista como uma pessoa horrível. Eu não sei nem explicar pra vocês. Eu só sei que eu queria deixar claro aqui. É uma coisa horrorosa. E é isso. Era só isso que eu queria dizer. Mas é. Aparentemente também haviam mensagens de texto entre a Skyler e a mãe, falando sobre o medo de não servir no seu vestido de baile. E aparentemente um dia depois de ter o bebê, a Skyler mandou uma mensagem pra mãe dizendo: minha barriguinha voltou, porque ela tinha perdido o inchaço do bebê. A mãe dela não pareceu questionar essa, né? Mas a mãe dela, a filha dela dizia: meu Deus, eu emagreci. A mãe dela ficava super feliz. E também, tipo, dizem que não funciona assim. Depois que você tem o filho, o inchaço da barriga não sai no dia seguinte. Eu não sei, pessoal. No fim desse julgamento, Skyler Richardson foi considerada inocente e liberada de todas as acusações, menos a de ocultação de cadáver. Ok? Ela foi sentenciada a 3 anos de liberdade condicional por ter escondido o cadáver. O juiz obrigou a Skyler e os pais dela a prometerem que ela faria terapia e se esforçaria para se recuperar da sua desordem alimentar. De acordo com ele, ela não parecia compreender o valor da vida humana ou alguma coisa assim, sabe? Daí eles juraram na frente do juiz que ela ia fazer terapia. A bebê, Annabelle, foi enterrada no cemitério local e agora tem uma estátua de um anjinho no lugar onde ela costumava ficar, no jardim da família. E é isso. E é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Eu queria me desculpar se eu ofendi alguém com o meu discurso, de verdade. Mas, eu realmente compreendo o que aconteceu. Obrigada, Fernanda Araújo, Poliana Alves e Felipe Canzi por serem membros do meu canal. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo e, como é que é mesmo? Vê lá o que tá acontecendo lá embaixo. Tem um vídeo que vai te explicar como você pode se tornar membro, ok? É isso então, pessoal. Muito obrigada por assistir. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau! Nossa, hoje eu tô mal, né? Hoje eu tô perdida. Tá bom.